E o PSG deixou de ser Paris Saint-Germain e virou passeio e sufoco contra o glorioso. Parecia que o Botafogo tinha 40 jogadores em campo, impressionante. Contra a SAF, se esse time virar SAF, pergunta aí pro torcedor do Botafogo se SAF é ruim. Você pega o Botafogo vencendo o atual campeão europeu que goleou a Inter de Milão por 5-0. Isso repercute, cara, isso chama a atenção do mundo pro clube. E o Igor Jesus brinca com aquele que é um dos melhores zagueiros do mundo da atualidade, que é o Pátio. E o Botafogo amassou o Paris Saint-Germain. Jogou muita bola. Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza, rapaziada? O feito do Botafogo ultrapassa fronteiras de rivalidade, meu irmão. É São Paulino, é corintiano, é colorado, é gremista, todo mundo exaltou o feito do Botafogo, meu irmão. E eu vou trazer aqui reações são paulinas e corintianas, meu irmão. Falando aí sobre essa vitória, alguns reagindo. Rapaziada, o Botafogo fez história e é muito bom poder compartilhar esse momento com vocês e assistir a todos esses conteúdos. Link dos caras na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Mas que partida primorosa! E como eu venho dizendo há tempos, o futebol brasileiro de hoje está nos pés do Botafogo, como foi em 58 e 62. Se você conhece de futebol, você sabe. Eu vou citar alguns nomes aqui. Didi Folhaseca, Amarildo, Garrincha, Zagallo e Nilton Santos. Se somos pentacampeões em Copa do Mundo, agradeçam principalmente ao Botafogo. Esse São Paulino sabe o que ele tá falando, meu irmão. Sigam ele lá, rapaziada. Ó, esse sabe o que fala. Pois bem, depois de anos e anos de glória, o Botafogo entrou em tempos de trevas. Enfim do esportes. Assim como vive o meu São Paulo Futebol Clube hoje, né? Por causa de péssimas gestões, etc e tal, pessoas que estão lá só pelo poder, tá nem aí pro clube. Eu torço pela recuperação do São Paulo Futebol Clube, o clube que foi o terror nos anos 2000. Era um terror enfrentar o São Paulo. Era um terror enfrentar o São Paulo no Morumbi. A gente tinha péssimas lembranças, meu irmão. E o clube tende a experimentar o gostinho do fundo do poço. E o Botafogo começou a escalar esse poço em 2021, quando batia a cabeça na Série B. E de lá pra cá, meu irmão, o time que perdia por 2-1 pro Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje ganha por 1-0 do PSG, que é campeão da UEFA Champions League. Isso é uma história maravilhosa. Mas os maurinhos da mídia esportiva analisam o Botafogo como se fosse aquele de 2021. Mas tem que analisar o Botafogo de 2025, que é melhor do que o Botafogo de 2024, que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro nadando abraçadas. Tudo bem, eu sei que o Botafogo deixou escapar o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, mas o Botafogo hoje escolhe o campeonato que quer focar. Escolhe o campeonato que quer jogar e se dedicar. E com todo respeito, tá? Com todo respeito, campeonato carioca hoje pro Botafogo é como você colocar um tubarão numa piscina de plástico. Camarada, não cabe mais. Rapaziada, faço das minhas palavras a do camarada aí da Enfim do Esportes. O Botafogo, até abril, não tava nem aí, tava em pré-temporada, meu irmão. O Botafogo perdeu as taças lá pra Racing, pra Flamengo, a gente ficou bravo sim, questionamos, né? Mas agora a gente acabou de bater o campeão da Champions League, meu irmão. Então, você que achava ruim o texto, apoie o texto. E um dos campeonatos que o John Textor, o Mister Inteligente, escolheu para focar é o Super Mundial. E o Botafogo não tá passando fome, meu amigo. Muito pelo contrário, hein? Ganhou de Seattle e atropelou o PSG. É simples assim. Né? Você vê o Botafogo ali chegando humilde no canto deles. Reconhece a grandeza do PSG, só que não deixou de jogar, não. Não foi uma equipe que só se defendeu. Eis aí, terminou o jogo ganhando de 1-0. Ontem eu vi Botafogo e PSG. Se o Botafogo e o Flamengo jogassem todos os jogos aqui do Campeonato Brasileiro com a mesma disposição, com a mesma vontade que eles jogaram ontem contra o PSG e contra o Chelsea hoje,
eu acho que seriam dois times imbatíveis. Ninguém ia conseguir bater o Flamengo nem o Botafogo. É muito louco pensar nisso, né? E aí no primeiro jogo o Botafogo teve dificuldade, o Flamengo ganhou facilidade, mas o jogo do PSG ontem, o Botafogo jogou defensivamente, né? Porque tem um time inferior, mas você viu a organização do time? Parecia que o Botafogo tinha 40 jogadores em campo, impressionante. E eu fiquei pensando, né? Acho que os caras decidem e falam, vamos jogar, hoje nós vamos jogar. Vai jogar contra o Olaria lá no Campeonato Carioca. Mas hoje não, né? É muito louco pensar isso, né? Acho que a mobilização também, rapaziada. O Brasil, a gente acaba tendo muitos jogos. Não tem como a gente ter a mesma mobilização para todos esses jogos. Mas essa mobilização para o jogo contra o PSG realmente foi algo extra classe, né? Se a gente jogar assim na Libertadores, meu irmão, nossa chance de ganhar é muito grande. Gol do Botafogo, meu velho. Caralho, velho. Olha. Gol do Botafogo. Caralho. Só tava dando PSG. A primeira que o Botafogo foi e fez o gol. Só tava dando PSG, cara. A primeira. Muita gente achando que ia golear, hein? Que teve de pai de gente achando que o Botafogo ia tomar goleada, hein? E o Botafogo faz 1-0 no atual campeão da Champions League. O Botafogo que é o atual campeão da Libertadores, meu irmão. Olha, cara. Incrível, né? Os times brasileiros, pode acontecer, de virar tudo, mas os times brasileiros estão dando A vida. Então, muito legal mesmo nessa Copa do Mundo de Clubes aí, mano. 1-0 Botafogo, velho. 1-0. Teve gente que achou que ia ser 5, 6 PSV. Eu torço pros Botafogo. Eu torço pros brasileiros se fuder, mas que é legal ver os times brasileiros ganhar desses pau no cu desse time europeu, velho. Eu quero que eles se fodam, mas que é legal ver esses caras. Esses caras acham que vai jogar com nós, vai ser tudo fácil, vida fácil, vai nada. É isso. Pergunta aí, São Paulino, corintiano, que é contra a SAF, da atual gestão, da atual situação que encontra São Paulo e Corinthians, com presidentes corruptos, com diretoria sem vergonha, com conselheiros que mandam no clube. E você que é contra a SAF, se esse time virar SAF, pergunta aí pro torcedor do Botafogo se SAF é ruim. É lógico que tem SAF que é ruim, a do Vasco. Eu respondo, SAF é algo que pode ser bom, mas as pessoas elas ficam muito preocupadas de quanto vale uma SAF. E a SAF é 1 bilhão, 2 bilhões. Quando a preocupação principal deve ser para quem e qual projeto você vai vender a sua SAF. Porque o John Textor não precisaria estar investindo o que ele investe hoje no Botafogo. Mas ele viu um projeto, uma oportunidade. E está fazendo dinheiro, rapaziada. Se for ver, a SAF que tá ruim mesmo no Brasil é a do Vasco. A do Cruzeiro pode estar começando a dar resultado agora, depois de um tempo. A do Botafogo, depois de um tempo, agora está dando resultado. Atlético Mineiro virou SAF aí. Parece que tem um outro bilionário aí que tá querendo comprar o Atlético. A SAF ruim no Brasil é do Vasco, viu, velho? As outras tá andando. O Ronaldo tirou o Cruzeiro da lama. O Pedrinho tá aí, o Cruzeiro tá batendo de frente com o Palmeiras e o Flamengo. E pelo jeito o Cruzeiro vai disputar o título brasileiro. Tem dinheiro aí, trazendo um monte de cara bom aí. E a do Botafogo, aí não precisa nem falar. Atual campeão brasileiro da Libertadores. Já era para ter sido campeão em 2024, 23. Aí foi campeão ano passado. E simplesmente agora o Botafogo ganha do atual campeão da Champions e o campeão francês. Um pouco de tristeza, pelo menos do meu lado, não sei de vocês, porque eu vejo, por exemplo, o Flamengo ganhar hoje do Chelsea por 3-1, eu vejo o Botafogo ganhar do PSG, e aí eu começo a pensar, puxa, São Paulo era pra estar ali, né? De todos ali do Mundial, ninguém chega aos pés do São Paulo com 3 títulos. Alguns times eles ficam muito marcados por alguns títulos expressivos, né? E o São Paulo ele é tricampeão mundial. Você fala em mundial, você lembra de São Paulo. Porque ele no Brasil é o maior vencedor dessa competição disparado. O que tem mais além de São Paulo tem um. E foi conquistado, né,
teve o Corinthians recentemente. Mas realmente o São Paulo, galera, é um time que, na minha opinião, se fosse para ter um convidado, deveria ter sido o São Paulo. Mais tradição, time com 100% de aproveitamento. E a gente vê certas coisas acontecendo no nosso clube, como você já emendou, sobre vendas de garotos, dívidas aumentando, dívidas, né, históricas. A gente olha e fala, caramba, meu, quando é que a gente vai ver esse time reerguido? Olha os caras aí, ganhando do Chelsea, ganhando do PSG, não tomando conhecimento dos europeus. Não estou dizendo que também vão ganhar, porque tem mata-mata, tem muita coisa pela frente, mas é legal ver não só os times ganhando, mas a vitrine que recebe mundialmente. O Flamengo vai ficar conhecido por um bom tempo mundialmente por ter vencido o Chelsea. O Flamengo colocou o moleque da base, Acervão, e meteu caixa no Chelsea, mano. Então, cara, aí você pega o Botafogo vencendo o atual campeão europeu que goleou a Inter de Milão por 5-0. Isso repercute, cara, isso chama a atenção do mundo pro clube. Já tá se falando aí de interesse do Real Madrid no Jair. É capaz que mela a negociação com o Nottingham Forest, porque provavelmente os papéis não foram assinados, e o Jair vai pelo dobro em menos de 5 meses que ele tá no clube. Rapaziada, o John Textor tá transformando no Botafogo em uma máquina de fazer dinheiro. Não adianta vir com papo de fair play mais. Eu já falei, já trouxe vídeo sobre isso, vou deixar o card aí. Fora a grana pela participação desses clubes lá, né? Que é muita grana, né? Só por participar já estão ganhando muita grana, ó, Servão. Isso aí, se a gente for pensar em dinheiro, a gente fica mais chateado ainda, porque é muita grana envolvida. É valorização da marca do São Paulo que poderia acontecer. Imagina, cara, hoje esses times estão nadando em felicidade. Você vencer um europeu, cara, a gente sabe como foi difícil. A gente venceu 3 vezes em 3 mundiais. E é triste, é muito pouco. A gente fica olhando de longe e fica pensando, poxa, um dia éramos nós ali, um dia era a gente ali vencendo o Milan, vencendo o Barcelona, vencendo o Liverpool. O Renato Paiva colocou 3 volantes. Gregory, Marlon Freitas e o Alain. Cara, que partida do Alain, que partida maravilhosa do Gregory. O Gregory foi um monstro no meio campo. E eu ia falar Jair, o zagueiro. O Jair e o Gregory, pra mim, foram os 2 melhores jogadores do Botafogo. Todo o Botafogo, por incrível... É aquela, quando você foi... Cara, e Alexander Barbosa, cara, não tem como escolher um, muito difícil. Igual o Corinthians contra o Chelsea em 2012, você tem que ser perfeito. E tem dias que isso acontece. Todos os jogadores do Corinthians naquele dia foram perfeitos, por isso que o Corinthians ganhou do Chelsea. Hoje, todos os jogadores do Botafogo, sem exceção nenhuma, foram bem. Os caras jogaram muita bola, velho. Todos jogaram muita bola. Mas o Gregory, o Jair e o Alain, os caras jogaram demais, velho. Mano, os caras jogaram absurdo. Tá, mas o time vai só se defender, como que vai fazer gol? Ele abre 2 jogadores na ponta. Na ponta, flutuando, que é o Arthur e o Savarino, que são 2 jogadores rápidos. E também tem o Igor Jesus, que também não é um centroavante parado, pesado. É um centroavante rápido, é um centroavante de mobilidade. Então ele coloca poder defensivo, às vezes espeta os 2 laterais, o Telles e o Vitinho, e deixa os 2 pontas também abertos, aquele famoso alargar. Ele alarga e depois os caras também conseguem flutuar, porque eles são rápidos, eles são leves. E foi assim que surgiu o gol do Botafogo, que foi uma jogada tramada no meio campo, o Savarino dá um belíssimo passe, e o Igor Jesus brinca com aquele que é um dos melhores zagueiros do mundo da atualidade, que é o Pátio, o coreano que tá jogando. O equatoriano que tá jogando muita bola. Tá de manhã, né, rapaz? Vocês estão vendo que eu tô trocando alguns nomes de atletas, algumas palavras, porque é de manhã, tá, pô? 7 horas da manhã. E aí, quando eu vou no trampo, eu demoro pra engatar. Ô, lá ele. Então é assim, rapaziada. O Pátio que joga muita bola. Esse equatoriano joga muita bola. O Igor Jesus brincou com ele. Meteu uma cana, mudando de posição, estilo Ronaldo Fenômeno. E aí finaliza e pro azar do Pátio ainda a bola bate nele e bate o Donnarumma. Não é a primeira comparação que a gente ouve no canal aí com o do Igor Jesus com o Ronaldo Fenômeno. 1-0, e assim, acho que no comecinho do jogo, cara, acho que foi lá por 5 minutos, mais ou menos, o Kvaratskhelia teve uma chance, né, que a bola cai, ele encara o Vitinho, ele leva pro meio e ele bate colher, aquele chute colher, e o John pega. Foi bem no comecinho, cara, foi bem no comecinho, acho que antes dos 5 minutos, e ali dá uma sensação, fala assim, cara, vai ser duro pro Botafogo.
vai ser duro pro Botafogo. Eu fiquei muito curioso para assistir, eu tava morrendo de sono, mas eu fiquei muito curioso para assistir essa partida. Falei, eu não posso dormir porque assim, cara, era um confronto de um time muito forte, só que contra um time que é campeão da América. Vocês entenderam? E daí tudo aquele argumento que eu tô usando nos vídeos, em todos os vídeos eu tô falando a mesma coisa, de que na bola as coisas, o jogo é jogado, eu sempre falo isso, o jogo é jogado, cada jogo é uma situação. Poderia muito bem o PSG entrar ali e meter 8 no Botafogo. Poderia. Como poderia o Botafogo ir e anular totalmente o PSG e fazer uma partida maravilhosa, uma partida de almanaque, como foi feito. Eu garanto que o Igor Jesus estará na próxima convocação da seleção brasileira. O grego que comprou ele deve estar sorrindo de orelha a orelha, a não ser que não tenha assinado os papéis ainda. Aí ele não vai estar tão feliz. Que aí o John Texton vai fazer alguma coisa aí. É um Botafogo não, um Paris Saint-Germain. Perdeu pro Botafogo. E o Botafogo amassou o Paris Saint-Germain. Jogou muita bola. Dá pra competir. Eu achava que não dava. Eu sou sincero aqui. E grande parte da imprensa também achava que não dava. Tá? Um torneio muito difícil, né? Mas futebol é 11 contra 11. O feito do Botafogo, rapaziada, não reconhece barreiras. O feito do Botafogo atingiu a todos. O feito do Botafogo foi histórico e todos tiveram que reconhecer. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você esteja gostando aí das maratonas aí de vídeo. É muita coisa bacana para trazer para vocês, rapaziada. Se eu acho alguma coisa que eu sinto que vocês vão gostar, eu trago. Espero que vocês estejam gostando. Tamo junto. Link dos canais na descrição aí. Só canal top recomendado. Tamo junto e até a próxima.